Meus queridos, Gênesis capítulo de número 32, versículo 22 e do versículo 22 ao versículo de número 28, eu vou ler com vocês aqui um texto muito conhecido, que eu acredito que todos que estão aqui conhecem esse versículo. Esses versículos vamos ler, e é um texto que eu já ministrei sobre ele algumas vezes, mas o Senhor renova a palavra dele em nossas vidas toda manhã, amém? Se você achou Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 1, aliás, versículo 22, diga amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha só. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, e se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Versículo de número 28. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Versículo de número 33, no capítulo 33, versículo 1, 2, 3 e 4, neste mesma página que você está aí, capítulo de número 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as suas 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Somente até aí. Fecha a tua Bíblia neste momento. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, mais uma vez, eu levanto a minha voz a Ti neste altar, e pedindo, ó Pai, que o Senhor possa ministrar a Tua igreja conforme a Tua vontade, e que o Senhor possa falar, ó Pai, através da minha boca, e que minha boca nesta manhã possa ser, ó Pai, uma boca profética, uma voz profética para a Tua igreja, e que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, cheios da Tua palavra, cheios da Tua graça e do Teu poder, no nome de Jesus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Meus queridos, quando nós olhamos aqui a história de Jacó, nós podemos ver um divisor de água muito grande na vida desse homem chamado Jacó. Porque Jacó, ele era irmão de Esaú. E a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro, apesar que os dois estavam sendo gerados no mesmo ventre. Mas Esaú nasceu primeiro, a Bíblia fala que Jacó vem depois dele. Então, Esaú, sobre ele havia o direito da primogenitude. Mas existia um projeto de Deus estabelecido para a vida desse homem chamado Jacó. E a Bíblia diz que quando Jacó, ele vai até seu pai, que já estava nos últimos dias de vida, e ele então ali, enganando o pai dele, ele recebe a bênção do pai, a bênção da primogenitude. Criou-se então uma raiva muito grande no coração de Esaú, do irmão dele, ao ponto de que Jacó teve que fugir, Jacó teve que sumir no mapa, sumir no mundo, porque o seu irmão tinha jurado de matar ele, porque ele tinha feito algo dessa natureza. Então, irmãos, naquele momento existia alguma coisa na vida de Jacó que precisava ser resolvido, mas também sobre ele havia uma promessa, sobre a vida dele existia uma promessa vinda da parte de Deus. Ele tinha uma promessa de dar continuidade àquilo que Deus começou na vida de Abraão. E a Bíblia fala que ele foi andando, ele trabalhou, ele casou, ele teve filhos, Deus abençoou a vida dele,
até o momento que ele chega neste lugar chamado Val de Jaboque. Quando chega nesse lugar chamado Val de Jaboque, a Bíblia diz que foi um divisor de água na vida de Jacó. Por quê? Porque foi neste exato momento, nesse Val de Jaboque, é que Jacó teve a total liberação daquilo que ele havia carregado sobre os seus ombros muitos anos. E ele deixou naquele lugar tudo aquilo que pesava os seus ombros para poder viver aquilo que Deus tinha na vida dele. Come on, guys. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu não sei quanto tempo você carrega um peso nos seus ombros. E esse peso impede você de sonhar aquilo que Deus tem para a tua vida. Impede você de querer avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Porque sobre a tua vida existe uma promessa. Irmãos, eu vou profetizar. Se você não sabe, eu venho aqui hoje como profeta lembrar para você. Sobre a tua vida existe uma promessa. Se não houvesse uma promessa, você não estava aqui hoje. Sobre a tua vida existe uma promessa. E eu não sei se você, quem sabe, irmãos, o peso dessa vida, a circunstância que você passou, o problema que você passou, as injúrias que você passou, o desprezo que você passou, quem sabe os problemas da vida te fez você colocar um peso sobre as promessas que Deus tem sobre a tua vida. Eu não sei, irmãos, mas hoje Deus te trouxe aqui nesta manhã para quê? Para liberar o teu futuro e liberar as promessas que Deus tem na tua vida. Irmãos, esta manhã é uma manhã de liberação de propósito na sua vida. Eu venho, irmãos, como profeta, profetizar sobre a tua vida, que o peso que havia sobre os seus ombros, que impedia você de avançar em tudo que Deus tem para a tua vida hoje, Deus está trazendo um prumo, dizendo assim: eu arranco sobre a tua vida este peso que carrega sobre os seus ombros, para te liberar, para você viver o teu futuro, liberar e você viver tudo que eu tenho para a tua vida. Come on, guys. Existia alguma coisa na vida de Jacó que precisava ser resolvido para que ele pudesse viver as promessas que Deus tinha sobre a vida dele. E é interessante, irmãos, porque quando eu olho esse texto aqui, eu vejo um homem chamado Jacó, que por mais que ele tinha sido abençoado por Deus na casa do seu sogro, por mais que ele estava ali com fazenda, por mais que ele estava com gado, por mais que ele estava ali com 2 mulheres, com filhos, por mais que ele tinha, olhava para sua casa e via, mas ele entendia que tinha alguma coisa que precisava ser resolvido para que ele pudesse avançar em direção àquilo que realmente Deus tinha para a vida dele. Ei, você não pode conformar com aquilo que você tem nas mãos, porque aquilo que você tem na mão é só um pouquinho daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Come on, guys. Não, eu já sou dono de uma empresa eu já sou empresário já. Não se conforme com isso, porque Deus tem muito mais para você. Mas eu tenho 2 casinhas que eu limpo por semana. Ei, não se conforme com isso, porque Deus tem muito mais para a tua vida. Eu estou fazendo alguns salgadinhos, alguns bolinhos a semana, já me ajuda. Não se conforme com isso, porque Deus tem muito mais para você. Irmãos, Deus não é Deus de migalhas, Deus é Deus de mesa. Não, você não está entendendo. Irmãos, Deus não é Deus de migalha, Deus é Deus de mesa. E quando Ele traz você para a mesa, Ele oferece para você coisas boas. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: você não pode conformar com aquilo que você está vivendo hoje. Não pode. Porque existe muito mais. Você já passou por muita situação na tua vida para você chegar onde que você chegou hoje. E muitas pessoas, se tivesse passado o que você passou, não estaria de pé como você está. Come on, guys. Estou pregando para alguém aqui hoje. Se algumas pessoas passassem o que você passou, elas não estariam de pé como você está de pé hoje. Então, se você chegou até aqui, você pode muito mais, meu querido. Você pode avançar muito mais. Quando eu olho para Jacó, e quando Jacó estava ali, o anjo apareceu a Jacó, e esse anjo aqui era a figura de Jesus que estava ali diante dele. Ele agarra nos pés do anjo. Ele agarra e fala assim: ei, eu não vou te liberar, eu não vou te soltar, porque Jacó estava disposto. Irmãos, ele estava ali, ele passou fazenda, ele passou as mulheres, ele passou os filhos, mas ele falou assim: eu não estou conformado com aquilo que eu estou vendo diante de mim, porque eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida. Existe uma promessa na minha vida, e essa promessa, ela não pode ficar presa somente nisso aqui. Eu preciso entender que quando Deus promete coisas, Ele promete coisas grandes. Então eu não posso ficar preso só nisso aqui. Ele pega e fala assim: eu estou determinado
nesse dia, a te segurar aqui, com toda a minha força, até você mudar a minha história. Até você mudar a minha história. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa. Será que você está determinado a avançar em direção das promessas que Deus tem para a tua vida? Irmãos, o problema não é você olhar e falar assim: existe uma promessa na minha vida. O problema é você sentar numa rede e ficar balançando, tomando água de coco o dia todo, achando que as promessas vão cumprir na tua vida. Não vai cumprir, meu querido. Você precisa se levantar e avançar em direção àquilo que Deus tem para você. Come on, guys. Não, você tem que entender essa verdade. Não adianta viver só de promessas se você não está disposto a lutar pelas suas promessas. Se você não está disposto a lutar pelo aquilo que Deus tem para a tua vida. Não existe isso, irmãos. Quando Jacó aqui encontrou com o anjo, irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. E nesse cenário, o anjo poderia simplesmente consumir Jacó de uma vez por todas. Mas a determinação de Jacó e a vontade de Jacó fez com que o anjo ficasse parado e deixasse Jacó vencer ele. Come on, guys. Você não está entendendo? Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Deus te ama tanto que quando você está determinado, Ele está disposto a abrir mão para poder abençoar a tua vida. Come on, guys. Você não está entendendo? Não. Eu quero incentivar você aqui nessa manhã a sair daqui nervoso com a situação que está acontecendo na tua vida. Não, eu não aceito. No nome de Jesus, as coisas têm que mudar na minha casa. No nome de Jesus, as coisas têm que mudar na minha família. No nome de Jesus, as coisas têm que mudar na minha vida. Eu quero mudar. Jacó falou assim: eu não vou atravessar esse val enquanto o Senhor não mudar a minha vida. Enquanto o Senhor não mudar a minha vida, eu não vou atravessar. Entenda só uma coisa, porque muitas pessoas acham, irmãos, que é só chegar na igreja. E muitas vezes o pastor está se esgoelando e pregando uma palavra. E eu saí daquele ambiente e esqueci que tudo está sendo ministrado. Não, meu querido. A palavra de Deus está saindo aqui neste altar. É vida para a tua vida. É vida para a tua vida. O que você precisa entender é: eu preciso viver aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Eu preciso lutar pelo aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Eu vou ser essa pessoa irmãos, você tem que entender. Eu vou ser essa pessoa que, irmãos, quando eu falo assim: irmãos, Deus vai levantar colunas nessa igreja, você tem que dizer: eu serei essa pessoa que vai ser coluna nessa igreja. Não, guys, não. Isso, dá glória a isso. Por que você pode falar: eu serei coluna nessa igreja? Deus vai confiar em mim, ser coluna nessa casa, porque muitas pessoas virão aqui, serão abençoados através daquilo que Deus está cumprindo na minha vida. Guys. Talvez está muito forte para você. Eu não sei, irmãos. Pastor, mas você não sabe a luta que eu passei no México para poder chegar aqui. Você não sabe a luta que eu passei para poder chegar neste lugar. Irmãos, não importa aquilo que você passou até você chegar aqui. O importante é que se Deus não quisesse que você chegasse aqui, você não tinha chegado. Não. Talvez você está aqui achando que é por tuas forças. Não, é porque Deus permitiu você estar aqui. Porque se Deus não permitisse, você não estaria aqui. Porque no mesmo lugar que você passou, muitas pessoas morreram. No lugar, pastor, mas eu vim de avião. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu comprei uma passagem de um pregador uma vez, vim de JetBlue. E o pregador nunca mais quer conversar comigo. Eu falei tanta coisa com ele. Ele falou que ia me processar. Eu falei: processa. Eu comprei uma passagem de JetBlue e falei assim: irmão, eu não viajo nessas companhias aéreas. Eu falei: você não falou isso comigo, não. Não, você não falou isso comigo, não. Você poderia falar com qualquer outra pessoa, menos comigo. Porque eu falei: rapaz, deixa eu dizer para você uma coisa. Se Deus quiser que o avião caia, você pode estar na melhor companhia aérea do mundo. Ele vai cair e você vai morrer. Acabou, guys. Mas se você está aqui hoje respirando, é por causa da vontade de Deus na tua vida. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não supervalorize o teu passado e não menospreze o teu passado. Entenda que se você está aqui hoje é por causa da vontade de Deus. Jacó falou assim: eu só estou vivo até hoje por causa da vontade de Deus. Por isso eu vou lutar para que Ele possa mudar a minha história. E a Bíblia diz que o anjo vem e fala assim: qual é o teu nome? Aqui é interessante, porque na verdade, Jesus sabia o nome de Jacó. Jesus sabia o nome dele, Jesus sabia a história dele. Mas a pergunta aqui foi da seguinte forma: qual é o teu nome? Em outras palavras, você está disposto a abrir o teu coração diante da minha presença para que eu possa mudar a tua vida?
Você realmente, irmãos, a pergunta de Jesus aqui não foi uma pergunta de quem não sabe, foi uma pergunta que estava querendo criar uma reação de Jacó para que ele pudesse fazer uma ação na vida dele. Não. Irmãos, hoje esse culto é Deus tentando tirar uma reação da tua vida para que Ele possa fazer uma ação através daquilo que Ele vai fazer na tua vida amanhã, terça-feira, quarta-feira. Cada culto é uma proposta de Deus para quê? Para que você possa ter uma reação naquilo que Ele está falando, para que Ele possa agir na tua vida através da sua determinação e vontade de vencer. Guys, come on. A pergunta aqui não é porque Jesus, o anjo, não sabia. Sabia exatamente qual era o problema dele. Sabia exatamente o que pesava sobre os ombros dele. Sabia exatamente aquilo que ele estava carregando nos seus ombros. E quando ele pergunta e fala assim, qual é o teu nome? Porque o problema de Jacó não era bens. O problema de Jacó não era a esposa. Apesar que ele casou querendo uma e o sogro entregou outra. Né? E aí ele teve que lutar para conquistar aquilo a mulher que ele queria. Imagina, irmãos, é difícil. Imagina o cara ver uma mulher que tocou o coração dele. Vou trabalhar por 7 anos ali. Depois, quando chega em casa, abre o véu. O que aconteceu? Que prova. Mas a Bíblia diz que o problema não era os filhos. O problema não era as fazendas. O problema não era os animais. O problema não era a riqueza. O problema era o nome. Porque o nome, as pessoas já haviam associado o nome dele com aquele que roubou a bênção do seu irmão. O problema não era aquilo que ele tinha. Porque muitas vezes nós associamos poderes financeiros ou poderes de status na terra com aquilo que as pessoas pensam da gente. Porque tem muitas pessoas que conseguem adquirir as coisas ilicitamente com nome ruim. Mas para o céu é mais importante você ter um nome limpo no céu do que você ter riqueza na terra. Irmãos, é mais importante você ser reconhecido no céu como um homem que teme a Deus do que você ser conhecido na terra como uma pessoa que tem muitas coisas na terra. Por isso que eu fico irritado muitas vezes com pessoas que ficam vendendo os seus nomes para poder arrancar seguidores na rede social. Ei, não se venda por causa de 1 like ou 2 likes. Não se venda por causa disso. Porque é mais importante a honra que está sobre a tua vida e sobre o teu nome. E o respeito que há sobre a tua vida e seu nome. Em que o céu possa colocar a mão e falar assim, esse aí é o meu filho amado. Do que aquilo que você consegue adquirir sobre a terra. Irmãos, não, Jacó entendeu que o problema dele era o nome. E o anjo sabia que o problema era o nome dele. Em outras palavras, Deus sabe qual é o teu problema. E Deus vai agir na área que Ele sabe qual é o teu problema. O que você precisa é dizer, o meu problema é esse, Jesus. Muda a minha história. Muda a minha história. O meu problema é esse, muda a minha história. Nós temos, irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Não adianta você vir culto após culto se você não está disposto a abrir o teu coração diante do Senhor e falar para Ele realmente o que você precisa que Ele possa fazer na tua vida. Jesus, quando ele chega no local e ele vê um cego, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Irmãos, a pergunta ali não era de uma pessoa que estava alheia ao que estava acontecendo. A pergunta ali é baseada naquilo que estava no coração daquele cego. Ei, cego, o que você quer que eu te faça? Porque o cego podia pedir dinheiro, podia pedir uma casa, podia pedir um carrão, mas nada disso mudaria a história dele. Ele falou assim, eu quero ver, porque o Senhor pode me dar tudo, mas se eu não consigo te ver, de nada vale o que eu tenho nas mãos. Come on, guys. É por isso que eu estou falando, não adianta você ter tudo e você não conseguir ver Jesus em tudo. Não adianta você ter uma casa e você não ver Jesus dentro da sua casa. Não adianta você ter um carro novo e você não ver Jesus dentro do teu carro, irmãos. Come on, guys. Porque muitas vezes Jesus, Ele aparece através de uma carona que você dá quando você vai para casa e quando você vai para a igreja. Não, estou falando com alguém aqui que passa do outro lado da rua para não dar carona para alguém. Estou falando, come on, guys. Estou falando de alguém aqui que desvia o carro, que não atende o telefone na hora do culto, para poder não pegar. Calma. Não, pastor, fala isso não. Estou falando de alguém que comprou uma casa bonita, mas não sabe receber os santos na sua casa para poder oferecer um banquete para ele. Come on, guys. Não, você tem que entender que se você tem algo que você não consegue ver, que Jesus pode participar daquilo que você tem nas mãos, não adianta de nada, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Ah, pastor, mas eu oro aqui na minha casa. Amém que você ora na tua casa, mas Jesus tem liberdade na sua casa. Tem liberdade na tua casa.
Jacó, o problema de Jacó aqui, irmãos, era o nome. E o anjo sabia. Quando Jesus vira e fala assim, o anjo fala assim, qual que é o teu problema? Ele fala assim, meu problema é meu nome. O meu problema é o meu nome. Aí o anjo vira e fala assim, pois é, porque você... Irmãos, é interessante, eu já vou terminar com isso. Por causa do horário, por favor, os irmãos podem subir aqui no altar. Irmãos, o problema é que o anjo vira e fala assim, você lutou. Olha só o que ele fala. Porque você lutou. Cadê o versículo 22? Jacó, porém, ficou e lutou. E o anjo tocou em toda a tua coxa. E Jacó lutou com ele. E ele vira assim, o teu nome é Jacó. Não chamará mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quero dizer para você uma coisa, ele lutou com Deus e com os homens. Por quê? Porque, irmãos, entenda só uma coisa. Todos os dias nós temos que lutar, porque tem pessoas que não querem ver a sua felicidade. Porque se Jacó tivesse dado ouvido aos homens, ele nunca tinha acreditado que o anjo podia mudar o nome dele. Todo dia tem alguém que vai olhar e vai falar assim, eu não estou feliz com a tua alegria, com a tua felicidade, com aquilo que você está fazendo. Aí Deus vira e fala assim, cara, porque você lutou com Deus e lutou com os homens. Em outras palavras, nenhum homem conseguiu, foi capaz de apagar a história que você tem, o memorial que você tem diante do céu. Guys, come on. Talvez você entrou aqui e você desanimou do teu ministério, você desanimou do teu chamado, você desanimou daquilo que Deus tem para a tua vida, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém te feriu, porque alguém uma vez falou alguma coisa para você que te machucou e você desistiu, e você não tem mais força para fazer mais nada. Aí o anjo vem e fala assim, você lutou, porque nenhum homem conseguiu tirar a tua força de lutar todos os dias pelas promessas que eu tenho na tua vida. Come on, guys. Aleluia. Irmão, se fosse dar ouvido às pessoas negativas, que são contrárias, eu nunca estaria aqui neste altar pregando uma palavra para você. Entenda só uma coisa, você chegou aqui porque você não deu ouvido para quem disse que muitas pessoas morriam no México, que muitas pessoas não conseguiam ter sucesso nos Estados Unidos, que você lá ia ser preso, que você lá, e onde muitas pessoas não conseguiu trazer uma palavra de benefício para você, você falou assim, não, mas eu acredito naquilo que eu vou fazer naquele lugar. Eu acredito naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu acredito naquilo que Deus pode fazer. Você lutaste com os homens. Está aqui na Bíblia, o anjo falou, você lutou com os homens e você venceu. E a Bíblia diz que quando o anjo muda o nome dele, Jacó, para Israel, toca na coxa dele. E a Bíblia diz que ele carrega na sua vida uma marca. E a Bíblia diz que logo em seguida, que ele tem essa experiência com Deus. Quem vem ao encontro dele? Quem consegue achar ele? O irmão dele. Irmãos, o irmão dele passou o tempo todo até chegar esse tempo aqui, para poder encontrar com Israel. Mas quando ele encontra com Israel, a Bíblia diz que Israel temeu. Agora não é Jacó mais, é Israel. E é interessante porque ele não mudou o perfil dele no Instagram dizendo que agora eu não sou Jacó mais, eu sou Israel, me respeita, cabra. Eu encontrei com Deus, lutei com o príncipe e eu venci. Ele não falou isso, irmãos, ele não mudou. Ele não mudou, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Ele não mudou nada disso. A própria palavra e a unção de Deus na vida foi encarregada de fazer com que as pessoas que estavam ao redor dele pudessem ver aquilo que a transformação que havia na vida dele. Ei, para de querer obrigar as pessoas a ver a transformação na tua vida e começa a mostrar através da sua atitude que Deus transformou a tua vida e a tua história. Come on, guys. Porque tem muitas pessoas que querem mostrar para as pessoas que está fazendo alguma coisa, se na verdade que ele é alguma coisa, se na verdade as pessoas querem ver a sua atitude mediante aquilo que Deus tem na tua vida. Não, guys, come on. Não adianta você ser crente, dizer que é crente, vir na igreja e falar, eu sou crente, eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, e quando você chega no seu trabalho, as pessoas não te conhecem, você como aquele crente que está na igreja nos domingos orando ao Senhor Jesus. Mas você fala assim, não, pastor, termina a mensagem agora. Não adianta você dizer que é servo de Deus aqui na igreja, porque aqui é tudo bonito. E quando você chega lá na tua casa, você não respeita a tua esposa, você não respeita os seus filhos. Não adianta você falar que é um homem bem sucedido, se tudo que você tem nas mãos é dinheiro e coisas que você adquiriu na terra.
Mas o céu não te conhece como você é uma pessoa que respeita aquilo que Deus tem, aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Deixa eu dizer para você uma coisa. Jacó não precisou, irmãos, ficar falando e gritando para ninguém. A primeira coisa que Jacó fez quando viu o irmão dele, ele se prostrou em terra e ajoelhou. E ele prostrou 7 vezes em terra. O teu irmão olha ele de longe e fala: cara, tem alguma coisa diferente na vida de Jacó. Eu não posso matar ele mais. Eu não posso tocar nele mais. Alguma coisa mudou na vida dele. Eu não posso mais tocar nele mais. Eu vim aqui com a espada para poder cortar o pescoço dele fora e poder trazer juízo àquilo que ele fez contra mim. Mas eu não posso tocar nele mais, porque algo diferente aconteceu na vida dele. Eu posso ver de longe que tem algo diferente na vida, irmãos. Que as pessoas possam ver de longe que existe algo diferente na sua vida. Que as pessoas possam olhar você de longe e julgar através daquilo que o céu está manifestando na sua vida. Aleluias. E Saul falou assim: eu não posso julgar Jacó pelo seu passado, porque agora eu estou vendo algo novo na vida dele. Ei, para de ficar andando através do seu passado. Jesus está dizendo assim: hoje eu mudo a tua história. E as pessoas que te viam no passado, eles vão olhar para você hoje e ver o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela. Tem alguma coisa diferente nele, tem uma coisa diferente nela. É a unção e a bênção de Deus sobre a tua vida. Come on, guys. Quero convidar você a ficar de pé neste momento.